Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o diácono Gilberto Félix. Seja bem-vindo, diácono. Obrigado, Caio, pela oportunidade. Estamos aqui à sua inteira disposição. E o tema dessa semana é o diácono permanente. Gilberto, há um bom tempo você vem desempenhando esse serviço na igreja. Como que você se descobriu como vocacionado ao diaconato? Caio, começando lá nos primórdios da minha vida, o sacramento do batismo. E assim foi desenvolvendo na fé cristã, participando da comunidade cristã. Passei por seminário e até que certo dia na diocese de Apucarana, quando eu fui visitar uma tia, ela estava me falando do homem casado se ordenando diácono permanente na cidade de Arapongas. E aquilo ficou no meu coração, adormecido, até que um certo dia aqui em Curitiba, já, aqui na paróquia São Pedro Apóstolo, chegou a presença de diácono permanentes, que veio auxiliar nessas comunidades. E aquilo acordou aquilo que estava em dormência. E eu procurei o Padre Miguel então, conversei com ele. No primeiro momento ele pediu para esperar um pouco, aguardar. Por quê? Porque era uma coisa nova ainda a nível de arquidiocese. Até um certo dia, em 1997, ele me chamou juntamente com o Nildo e encaminhou-nos para a escola. E assim nós fizemos a nossa formação para o serviço da comunidade. O que é necessário para alguém se tornar diácono permanente? Em primeiro lugar, é sentir o chamado. E segundo, você ter que passar para o crivo da comunidade. A comunidade vai aprovar teu nome. E quando é aprovado, o padre, que é o pároco, ele faz uma carta e te encaminha à escola de formação. Hoje, aqui na Arquidiocese de Curitiba, nós temos a escola São Filipe, que funciona hoje junto ao seminário Bom Pastor. E ali você passa na escola por 3 anos. E depois desses 3 anos, recebe a ordenação, se aprovado for. Em relação ao termo diácono, é um termo bíblico também, né? Sim, é um termo bíblico. Nós podemos encontrar esse termo nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, do 1 ao 6. Os apóstolos estavam sobrecarregados, porque eles tinham que fazer as orações, atender o seu povo, e ficava algo ainda para ser feito. E assim os apóstolos se reuniram, chamaram 7 homens idôneos e puseram as mãos para ser diáconos. Para quê? Para servirem as mesas e cuidar das viúvas. Lembrando-se que no Novo Testamento, quando fala das viúvas, porque pega naquela época, a mulher, quando era viúva, era completamente excluída. E o diácono começou a dar essa atenção de incluir na comunidade cristã. Uma outra questão que muitas pessoas ficam em dúvida: qual é a diferença do diácono transitório para o permanente? O diácono transitório é aquele jovem que deseja ser padre. Então ele faz uma experiência primeiro como diácono, para depois receber o sacramento da ordem no grau do presbítero. E o diácono permanente, ele pode ser tanto homens casados, como também homens solteiros. O casado, lógico, já tem sua esposa, tem seus filhos, e quando ele quer ser permanente solteiro, ele se torna celibatário. A outra questão que surge também: qual é a diferença principal entre o padre e o diácono? Além de ser a questão de ser casado, mas quais são os sacramentos que um pode conferir e o outro não pode?
o padre, ele recebe o sacramento da ordem, lembrando-se que o sacramento da ordem é o único, tanto para o diácono, tanto para o padre, para o bispo, é o mesmo sacramento. A diferenciação está no serviço. E o padre, ele é chamado a ser sacerdote. Então, ele é persona Christi. Ele está ali na condição do Cristo servidor também. Então, é por isso que o padre, ele está presente na frente da comunidade, trazendo o corpo e o sangue do Cristo, atendendo às confissões e todos os outros trabalhos. E o diácono, ele é o servo, é o Cristo servidor. Ele veio para servir. É por isso que diaconia significa serviço. E nós vemos também no exemplo da estola. Porque o presbítero ele usa a estola na vertical. Porque é eu e Deus. E o diácono é horizontal, é o serviço. Como o diácono ele está a serviço da comunidade, ele trabalha num tripé do sacramento do primeiro grau, o sacramento da ordem, que é, em primeiro lugar, o serviço da caridade, em segundo, da palavra, em terceiro, da liturgia, que é o altar. O diácono é permitido presidir o culto da palavra, levar a Sagrada Eucaristia aos nossos irmãos enfermos, que são chamados viáticos, e ele não é permitido ao diácono a confissão, a unção dos enfermos. Por que a unção dos enfermos? Porque quando é administrado esse sacramento, é feita a absolvição, então não permite ao diácono. E também a consagração. E o diácono, ele é ministro ordinário do batismo. Ele assiste os noivos para o sacramento do matrimônio, faz os sacramentais em gerais, bênção de casas, automóveis, etc. Também o diácono preside a exéquias, celebração dos fiéis defuntos. E o diácono, como ele está nesse serviço da caridade, ele está para trabalhar com as pastorais sociais, com o nosso povo que tem mais dignidade em sua vida, e também a serviço da palavra. Por isso o diácono é proclamador oficial da palavra de Deus. Em toda a celebração eucarística, quem proclama o Evangelho é sempre o diácono, tanto sendo transitório como permanente. E ele está para servir o altar, serviço da liturgia, ele que serve o povo de Deus, preparando os vasos sagrados, o pão eucarístico, para ser consagrado e logo após ser distribuído ao povo. Então, já que você está falando de alguns detalhes sobre o diaconato permanente, né, nós podemos falar de algumas curiosidades. Muitas pessoas assim têm essa dúvida. Depois que o diácono, né, fica viúvo, ele pode ser ordenado padre? Pode. Por quê? Quando ele fica viúvo, ele não pode contrair novamente o matrimônio. Ele se torna celibatário. E depois vendo com o seu bispo, ele pode realmente continuar seus estudos e passar para o grau de sacerdote. Uma outra curiosidade que muitas pessoas têm. Após a ordenação diaconal, você pode até falar um pouco sobre como é a ordenação diaconal, né? E o diácono, ele pode ter filhos ou não? A partir do momento que ele for ordenado, ele também se torna, entre aspas, celibatário. Olha, o diácono, se tratando homens casados, ele pode ter filhos. Ele não tem o voto de castidade, ele é casto de uma certa maneira, porque ele só tem a sua esposa. Ele pode sim ter
filhos e filhas normalmente, como qualquer cidadão, ser humano, um pai de família. Falando um pouco também dessa história diaconal, nessa experiência, eu já sou diácono há 11 anos, fui ordenado no ano de 2002, e quem me ordenou foi o nosso bispo auxiliar na época, hoje já está de face a face com o nosso Deus, Dom Ladislau Biernacki, foi num sábado, dia 20 de abril do ano 2002, foi um grande presente também, porque fui ordenado no dia do meu aniversário. E foi uma celebração bonita, onde que eu recebi a imposição das mãos e a oração consecratória feita pelo nosso pastor, Dom Ladislau. Durante essa celebração, por se tratar de um ser homem casado, tanto na época fomos ordenados juntos, Diácono Nildo e eu, Diácono Nildo também já falecido, as nossas esposas, a Nadir, esposa do Nildo, e a Fátima, minha esposa, ficaram de frente ao Dom Ladislau e fizeram o consentimento como esposa, como mãe, em nome delas e de nossos filhos, autorizando a ordenação para nós. E assim, ela assumindo também o compromisso de colaborar em tudo que for necessário para a nossa missão. Em relação do diácono com a arquidiocese, nesse caso falando especificamente de Curitiba, ele pode ser movido de uma paróquia para outra, uma nomeação de um lugar para outro, ou ele só é designado só para a sua paróquia de origem? O diácono, ele pertence à igreja particular. Apesar que ele recebe o sacramento da ordem, é o sacramento universal. Aonde quer que ele esteja, ele é diácono. Portanto, ele trabalha em comunhão com os seus presbíteros e subordinado ao seu bispo. Dizem sempre que o diácono é o braço direito do bispo. Ele é a voz, ele é o ouvido da comunidade para o bispo. E ele pertence a uma diocese. E o bispo, vendo a necessidade pastoral, ele deixa ele provisionado em uma paróquia para trabalhar. Mas ele, como é sacramento, ele é universal, aonde é que eu esteja, eu sou diácono, me apresento e vou servir o altar, vou proclamar o Evangelho, participação da celebração eucarística. Portanto, eu estiver numa celebração eucarística, sem os meus devidos paramentos, é ilícito para o ministro ordenado. Então, aonde quer que eu esteja, eu tenho que estar com meus paramentos. Então, eu tenho que estar a serviço da igreja, porque essa igreja é universal. Então, ele pode ser movido de uma paróquia para outra? Sim, pode. Aí fica a critério do seu bispo, e ele veja onde que há necessidade de estar no diácono. Se está precisando de uma paróquia fora, longe, precisa mais do diácono, ele pode, com certeza, transferi-lo para ir auxiliar aquela comunidade. E a questão das côngruas? Para quem não sabe, côngrua seria, entre aspas, um salário, né, que um padre ou alguém recebe na igreja. O diácono ele tem uma côngrua daquela paróquia que ele está exercendo o ministério, ou só através da sua profissão? Você é enfermeiro, né? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, nós sobrevivemos com o nosso salário, porque somos trabalhadores. Como você bem disse, eu sou enfermeiro, atuo na área, por isso que estou vendo de branco, estamos trabalhando. Então, meu sustento eu tiro do meu salário. Dentro da comunidade, nós não recebemos. Aí fica a critério de paróquias, de comunidades, que dê uma côngrua, uma espótula, uma celebração, fica um critério particular de cada comunidade. Não é de praxe isto,
porque o diácono está a serviço, é o serviço da caridade. Então nós não temos salário dentro da comunidade cristã. E se alguém quiser fazer contato com você, até para querer saber mais sobre o diaconato permanente, quais são os passos, como que pode fazer? Nós estamos aí à disposição. Coloca à disposição meu e-mail, que é o diac.gilberto@uol.com.br, ou também no telefone aqui da paróquia São Pedro Apóstolo, no 41 DDD 3346-7475. Estamos à disposição. Quem quiser perguntar sobre o diaconado, se informar, e também colocamos toda a estrutura da Arquidiocese de Curitiba. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa missão nossa do diaconato permanente na Arquidiocese de Curitiba, como do mundo. Lembrando que foi instituído lá no Ato dos Apóstolos, mas depois ficou parado um certo tempo, e o Concílio Vaticano II reestruturou e reabriu as portas para o diácono permanente. Foi através de Paulo VI. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.